E aí, galera, beleza? Hoje é quinta-feira e quinta-feira é dia de quê? É dia de TBT. Então eu vou fazer um TBT diferente aqui para vocês. Eu vou contar a minha origem. O meu começo de carreira. Vou contar para vocês por que eu resolvi fazer educação física e por que eu escolhi a ginástica coletiva ou escolhi a ginástica. Vamos nessa? Então bora lá, vamos viajar no tempo. É o seguinte, após terminar o ensino médio, eu fiz um curso de processamento de dados, um curso técnico, sabe aqueles tipo Senai, Senac, saca? Só que de processamento de dados. O que é processamento de dados? É o que chamaríamos hoje de informática, de TI, etc. Na época, né, era uma coisa bem rudimentar, eram os computadores muito veiaco. Mas bem, fiz esse curso técnico, né? E depois que me formei nesse curso técnico, eu resolvi dar continuidade ao estudo e resolvi tentar entrar na faculdade de processamento de dados. Né? Sair do curso técnico e fazer vestibular para entrar na faculdade de processamento de dados. Né? Dar um upgrade nessa matéria. Beleza. E aí, como é que eu me preparei para o vestibular de processamento de dados? Eu peguei todos os livros antigos de oitava série, sétima série e oitava série, né? Apaguei com a borracha todos os exercícios que eu tinha feito dentro do livro e refiz todos os exercícios, né? Me organizei ali e fazia um exercício, um capítulo por dia de cada um desses livros, história, geografia, matemática, tal, etc. E aí, com isso eu fui me preparando. Conclusão, fui prestar o vestibular e não passei. Óbvio que não ia passar, né? Não passei. Bom, no ano seguinte, eu mudei a minha estratégia. Resolvi estudar assistindo um programinha antigo da TV Cultura chamado Telecurso Segundo Grau. Aí comecei a estudar assistindo Telecurso Segundo Grau. Assistia todo dia, fazia anotações, né? Olhava aquelas paradas lá, não tinha internet, não existia Google para ajudar, nada disso, né? Então tinha que ser nos livros antigos mesmo. E biblioteca, né? Bom, aí me preparei e quando eu fui fazer poucas semanas antes de fazer a inscrição para o vestibular, né? Saiu um curso novo na cidade, curso de educação física, faculdade de educação física. Daí eu pensei assim, nossa, vou fazer. Por que eu decidi fazer essa faculdade de educação física? Porque eu sempre fui apaixonado por atividade física. Pratiquei todos os esportes com bola, fiz artes marciais, desde a minha infância até a idade adulta. Então sempre existiu uma paixão por atividade física. Né? E eu pensei o seguinte, eu vou prestar os dois vestibulares. Vou prestar para informática e vou prestar para educação física. Por quê? Porque eu não posso ficar parado. Né? Eu não posso ficar um ano estudando em casa. Eu tenho que pelo menos tentar ter uma faculdade, né, para poder ter um trampo mais garantido. Então eu vou prestar para duas, informática e educação física, porque atividade física era a minha paixão. Então se eu não conseguisse entrar na informática e entrasse na educação física, seria fácil depois arrumar um emprego na área de educação física. E eu, nessa época, estava envolvido muito com artes marciais. Né? Eu praticava taekwondo e kickboxing. Né? E eu pensava o seguinte, eu falei, vou pegar a faixa preta e vou começar a dar aula. Mas se eu tiver, além da faixa preta, a faculdade de educação física, eu acho que eu terei mais facilidade em arrumar emprego. Era o que eu pensava. Tá? Era o que eu pensava. Então fui nessa, assistindo Telecurso Segundo Grau, fui lá e embarquei em dois vestibulares, no mesmo lugar, na Univap. Tá? E
Universidade do Vale do Paraíba. E aí, mais uma vez, eu não passei em informática, só que eu passei em educação física e na primeira lista, na primeira turma. Tá? E aí eu entrei para a faculdade de educação física. Ha! Beleza? Fiz parte da primeira turma de educação física de São José dos Campos. Bom, daí como é que eu entrei nesse negócio de ginástica, né? Se eu era da área de artes marciais. Seguinte, né? Na faculdade de educação física, nós tínhamos uma matéria chamada ginástica. E a ginástica era mais voltada para a escola. Mas tinha um pedaço da matéria que era ginástica de academia. Só que o professor da matéria não tinha conhecimento com ginástica de academia. E aí nós fomos aprender ginástica de academia em uma das academias mais respeitadas da cidade na época, que se chamava Academia Tuta Performance. Então, nós fizemos nessa academia todas as aulas de ginástica que existiam naquela época, que era o quê? Ginástica aeróbica, step, localizada, condicionamento físico e alongamento. Na verdade, eu só fiz a aula de aeróbica e de alongamento, se eu não me engano, nessa academia. As outras aulas eu não cheguei a fazer. Não me lembro o motivo também, mas não cheguei a fazer. Bom, aí, ao fazer essa aula de aeróbica na academia, eu me apaixonei pela modalidade. Eu falei, nossa, que troço louco, que legal. Me apaixonei pela modalidade de ginástica aeróbica. Né? No mesmo mês, eu acho que na semana seguinte, ou na mesma semana, rolou o Campeonato Brasileiro de Aeróbica, né, no Brasil, e uma das etapas do Campeonato Brasileiro de Aeróbica foi em São José dos Campos. Né? Ia rolar uma etapa classificatória para a final do Campeonato Brasileiro. E aí, eu e minha turma fomos assistir esse campeonato no ginásio do Tênis Clube. Né? E aí assistimos esse campeonato e ao assistir esse campeonato eu me apaixonei mais ainda pela modalidade de ginástica aeróbica, porque para mim, além de ser uma aula de condicionamento físico muito legal, ainda podia ser um esporte. Daí eu pensei, caraca, eu posso ser professor de ginástica aeróbica e ainda ser atleta de ginástica aeróbica. Que louco, que legal! E pus isso na cabeça. Ao pôr isso na cabeça, eu descartei completamente a ideia de tentar fazer faculdade de informática de novo. Descartei. E também descartei o seguinte, a ideia de pegar a faixa preta de taekwondo e de kickboxing e dar aula para lutar de luta. Descartei isso da minha cabeça. Não, quero fazer um negócio que me dá prazer. Quero aprender a dar essa aula de ginástica aeróbica porque é muito gostosa de dar, é muito gostosa de fazer, vai ser legal, eu vou me divertir e vou ganhar dinheiro ainda, né? E posso me tornar um atleta e representar o Brasil em competição, representar a cidade, né? Nossa, vai ser muito legal. E pus isso na cabeça, né? E aí eu fui procurar academias na cidade para fazer aula de ginástica aeróbica. Fui procurar academias, só que como eu não tinha muita grana, né? Eu trabalhava com meu pai na padaria que ele tinha e com o dinheiro eu pagava a faculdade. E com o que sobrava, a gente tentava se divertir um pouquinho, né? Mas não sobrava muito. Então também não sobrava muito para pagar uma academia. E eu cheguei e falei, eu faço estágio aí, você deixa eu fazer aula, tal, não sei o quê. Ninguém topou. Eu falei, quer saber, eu vou voltar para o taekwondo, tal. E aí quando eu voltei para Dragões, que era a academia que eu fazia taekwondo, eu pensei assim, tem ginástica aqui, eu vou perguntar, né? Vai que. E foi. Né?
a dona da academia chegou para mim e falou assim: ok, faz estágio comigo. Se você levar jeito, você pode se tornar um professor de ginástica. Mas se você não levar jeito, eu vou falar na sua cara que você não leva jeito para dar aula de ginástica. Combinado? Falei, combinado. Aí eu fui, comecei a fazer aula de ginástica com a Silvia Sobral, né? E ela gostou de mim, assim, e falou: meu, você leva jeito. E aí eu fui aprendendo com ela, né? E aí, pouco tempo depois, ela abriu uma turma para mim, para eu dar aula de ginástica localizada. E assim eu comecei. Comecei a dar aula de ginástica localizada na Academia Dragões, que era a academia onde eu fazia artes marciais. Beleza? Assim que eu comecei, 1995. Essa é a origem do Cezão na ginástica. Gostaram da resenha? Quinta-feira que vem tem mais história.